No dia em que completou 18 anos, Alice Bittencourt não ganhou bolo, não ganhou festa, não ganhou nem um abraço de despedida que valesse a pena guardar. Ganhou um envelope. Um envelope guardado havia 13 anos, dentro de uma gaveta trancada, esperando exatamente aquela manhã para ser aberto. Dentro dele, uma chave pesada demais para ser apenas lembrança, um mapa desenhado à mão de um lugar que ela nunca tinha ouvido falar, e uma frase só, escrita numa letra cuidadosa. A casa dentro da serra, agora, era dela. O que Alice encontrou depois de seguir aquele mapa não era só uma casa abandonada no meio do mato, era um segredo que alguém, anos atrás, preferiu morrer a deixar escapar. Se você gosta de histórias assim, de heranças escondidas, segredos de família e reviravoltas que a gente não vê vindo, se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque essa jornada vai do começo ao fim e você não vai querer perder nenhuma parte dela. A manhã em que Alice Bittencourt completou 18 anos, o céu sobre Divinópolis tinha a cor de um machucado antigo. Não era rosa, não era dourado. Era aquele cinza baço, meio lavado, que vem antes do sol de Minas Gerais decidir que vai ser um dia quente de verdade. Ela ficou parada na janela do quarto que dividia com mais 3 meninas no abrigo Recomeço, e ficou olhando um gavião circular bem devagar por cima do morro atrás do prédio. O pássaro não parecia estar caçando nada, só circulava, paciente, sem pressa nenhuma, como se não tivesse lugar melhor para estar naquele momento. Alice entendia aquele sentimento melhor do que a maioria das pessoas. Tinha feito a mala na noite anterior. Tudo o que ela possuía cabia numa mochila só. 2 mudas de roupa, um estojo pequeno com escova de dente e sabonete, um livro de bolso com a lombada rachada de tanto ser lido, e a quantia de R$ 43, guardada ao longo de quase 2 anos, fazendo faxina extra na cozinha do abrigo nos fins de semana. Era isso. Era todo o inventário de 18 anos de vida. Ela tinha fechado o zíper da mochila, deixado a mala encostada na porta e sentado na beirada da cama por um bom tempo sem se mexer. A maioria das crianças mais novas do abrigo achava que fazer 18 anos era o melhor dia da vida de qualquer um. Falavam daquele dia do jeito que outras pessoas falam do Natal. Liberdade. Sem mais horário para dormir, sem mais escala de limpeza, sem mais ninguém decidindo quando você acorda e o que você vai comer no café da manhã. Elas contavam os dias que faltavam, riscando a parede atrás da porta do quarto com lápis, do mesmo jeito que preso conta dia em cadeia. Alice nunca tinha contado nada. Já tinha visto adolescente demais fazer 18 anos e sair pela porta da frente do abrigo para saber que liberdade e ter para onde ir eram 2 coisas completamente diferentes. Liberdade sem direção era só outra palavra para a solidão. E Alice já vivia sozinha havia tanto tempo quanto conseguia se lembrar. Então, ela não estava exatamente comemorando aquela versão oficial, de papel carimbado, da liberdade. Pegou a mochila às 7 horas da manhã e caminhou pelo corredor comprido em direção à sala da direção. O piso de madeira rangia debaixo dos pés do mesmo jeito de sempre. A mesma tábua solta perto do quarto 4, o mesmo som oco perto da porta do banheiro. Ela tinha decorado cada barulho daquele prédio ao longo dos anos sem nunca ter escolhido decorar. Era o que acontecia quando um lugar virava o mundo inteiro de alguém. A gente aprende ele do jeito que aprende o próprio batimento do coração, sem pensar, sem escolher. Seu Oswaldo Prates já estava atrás da mesa quando ela bateu na porta. Era um homem magro, de uns 60 e poucos anos, com óculos de leitura sempre na ponta do nariz e uma camisa de botão que parecia ter perdido o formato original em algum momento da década passada. Ele era o diretor do abrigo Recomeço, havia tanto tempo quanto Alice se lembrava de estar ali.
o que significava que o rosto dele era o rosto que ela conhecia havia mais tempo do que qualquer outro rosto do mundo. Ele não era um homem cruel. Também não era um homem caloroso. Ocupava aquele meio-termo cuidadoso de alguém que aprendeu a administrar sentimento do jeito que um contador administra número, com eficiência, sem excesso. Ele levantou os olhos quando ela entrou e, por um segundo, alguma coisa se moveu atrás daqueles olhos, alguma coisa que ela não conseguiu decifrar direito. Um lampejo, como uma vela tremendo numa sala com corrente de ar. Alice, ele disse. Fecha a porta. Ela sentou na cadeira do outro lado da mesa. Já tinha sentado naquela cadeira mais vezes do que conseguia contar, para conversa sobre comportamento, para reunião sobre boletim escolar, para as poucas vezes em que família interessada em adoção veio até ali e foi embora sem escolher ela. Conhecia o veio da madeira do braço da cadeira de cor. Conhecia o jeito que a luz da tarde batia na parede do fundo às 3 horas e deixava tudo dourado. Seu Osvaldo não começou com o discurso de sempre. Não falou do folheto de transição, nem do número da assistência social do município, nem do programa de moradia temporária de 6 meses. Já tinha dado aquele discurso dezenas de vezes, e ela já tinha visto ele dar aquele discurso, e sempre soava como alguma coisa lida de um formulário. Em vez disso, ele abriu a gaveta debaixo da mesa. Enfiou a mão lá dentro e tirou um envelope. Era velho. Não velho de recente, tipo alguma coisa que ficou numa gaveta por 1 ano ou 2. Era genuinamente velho, do tipo que dá para sentir no próprio papel, a fragilidade leve dele, o jeito que as bordas tinham amolecido com o tempo. Estava fechado com uma fita adesiva que já tinha amarelado e enrolado numa das pontas, e na frente, escrito numa letra cuidadosa, sem pressa, 2 palavras: Alice Bittencourt. Ela ficou olhando para o envelope. De onde isso veio, ela perguntou. Seu Osvaldo colocou o envelope na mesa entre os dois, tirou os óculos e deixou do lado. Sem eles, o rosto dele parecia mais velho, mais exposto. Um advogado trouxe, ele disse. 13 anos atrás. Você tinha 5 anos. Era um homem chamado Anísio Coutinho, de um escritório em Belo Horizonte. Disse que eu deveria guardar até seu aniversário de 18 anos e entregar só nesse dia. Foi bem específico quanto a isso. Alice olhou para o envelope e ainda não tocou nele. O que tem dentro? Ela perguntou. Não sei. Nunca abri. Ela olhou para ele. Em 13 anos, o senhor nunca abriu. Ela estudou o rosto dele por um instante. O lampejo tinha voltado, menor dessa vez, controlado. O senhor sabe quem mandou? Ela perguntou. Seu Osvaldo ficou quieto por um tempo maior do que deveria. Não, ele disse. Não era um não limpo. Tinha textura. Ela guardou aquilo na cabeça e esticou a mão para o envelope. A fita cedeu fácil quando ela puxou. Dentro havia 3 coisas. Ela tirou uma de cada vez e colocou sobre a mesa. A primeira era uma chave. Era mais pesada do que ela esperava, feita de metal escuro, quase preto, com o bocal quadrado e o corpo longo. Antiga. Do tipo de chave que pertence a uma fechadura feita para durar, não para ser prática. Ela pesava na palma da mão de um jeito que parecia proposital, como se estivesse lembrando Alice de que era real. A segunda era um mapa, desenhado à mão num papel que tinha envelhecido para a cor de chá fraco, dobrado com cuidado em 4 partes. Ela desdobrou devagar. Mostrava um trecho de terreno que ela não reconheceu de imediato. Cristas de serra, um leito de rio seco, uma estrada de terra que serpenteava por quilômetros antes de terminar num pequeno X, marcado na mesma tinta escura de tudo o mais. O X ficava perto do que parecia uma formação rochosa, com uma anotação ao lado que dizia: siga a trilha do lado leste até a 3ª formação. A porta está na pedra.
Ela leu aquilo 2 vezes. O terceiro item era uma carta, uma folha de papel dobrada uma vez. Quando ela abriu, havia só uma frase escrita, centralizada na página, na mesma letra cuidadosa. A casa dentro da Serra do Salto agora é sua. Ela ficou sentada com aquela frase por um instante. A sala estava bem quieta. Lá fora, dava para ouvir 2 crianças menores discutindo alguma coisa no corredor, as vozes abafadas pela porta. Serra do Salto, ela disse. Onde fica isso? Seu Osvaldo pegou os óculos de volta e colocou. Fica lá para os lados de São Roque, subindo a serra, num trecho bem afastado. É bem isolado por lá. Ele hesitou. Não tem muita coisa naquele fim de mundo. Então, que casa é essa? Ele não teve resposta para isso, ou, se tinha, não estava oferecendo. Ela olhou o mapa de novo, depois a chave, depois a frase única na página. Pensou nos R$ 43 dentro da mochila. Pensou na rodoviária a 4 quarteirões do abrigo. Pensou no gavião que tinha visto da janela, circulando sem propósito aparente por cima do morro. O senhor sabe mais alguma coisa? Ela perguntou. Qualquer coisa. Seu Osvaldo olhou para a mesa, olhou para o envelope, olhou para a fita amarelada que ela tinha descolado e deixado enrolada sobre a madeira. Não, ele disse de novo. Aquele não tinha ainda mais textura do que o primeiro. Ela guardou a chave, o mapa e a carta de volta no envelope. Dobrou a aba com cuidado e colocou no bolso da frente da mochila. Depois se levantou, pegou a mochila e caminhou até a porta. Parou com a mão no batente e virou de novo. Obrigada, ela disse, por ter guardado. Seu Osvaldo balançou a cabeça uma vez. Parecia menor atrás da mesa do que ela jamais tinha reparado, como se a sala tivesse crescido ao redor dele. Ela saiu para o corredor e não olhou para trás. O que ela não viu foi seu Osvaldo esperar quase 1 minuto inteiro depois que a porta se fechou, tirar os óculos de novo e ficar olhando para o telefone fixo em cima da mesa por um bom tempo antes de finalmente pegar o fone e discar um número que estava anotado, de memória, num pedacinho de papel que ele guardava havia 13 anos dentro da carteira. A ligação durou menos de 1 minuto. Ele disse só uma frase, baixinho, quase um sussurro. Ela pegou o envelope. Foi embora agora de manhã. E desligou antes de ouvir qualquer resposta do outro lado. A rodoviária cheirava a óleo diesel, café requentado e aquele cansaço específico de gente que já estava viajando havia tempo demais. Alice comprou uma passagem para São Roque com 13 dos R$ 43 que tinha e sentou num banco de plástico com a mochila entre os pés e o envelope no colo. Desdobrou o mapa de novo e ficou estudando enquanto esperava. As linhas desenhadas à mão eram precisas. Quem tinha feito aquele mapa conhecia o terreno de perto. As distâncias estavam marcadas em quilômetros aproximados. As referências de trilha eram específicas o suficiente para serem úteis, e as altitudes estavam anotadas em vários pontos importantes. Aquilo não era um rascunho qualquer. Era um documento feito por alguém que esperava que fosse seguido, talvez anos, talvez décadas depois de ter sido desenhado. A viagem de ônibus até São Roque levou pouco mais de 3 horas. Ela viu a cidade dar lugar a bairro afastado dar lugar à estrada, estrada dar lugar ao campo aberto. Minas Gerais, no fim da manhã, tinha um jeito próprio de ser enorme. O céu descia sobre a terra e a terra empurrava de volta, e entre os dois havia luz, poeira vermelha e o mato seco balançando devagar com o vento, quieto, quase resignado. Ela tinha vivido a vida inteira em Divinópolis e quase nunca tinha saído de lá. O mundo lá fora parecia ao mesmo tempo enorme e indiferente, o que de alguma forma era mais fácil de lidar do que o mundo de dentro do abrigo, que era pequeno, mas cheio de necessidade dos outros, de horário e de expectativa. Ali fora não tinha expectativa nenhuma.
Ali fora, a terra simplesmente existia, do mesmo jeito que tinha existido antes de qualquer um chegar e continuaria existindo depois que todo mundo fosse embora. Em São Roque, ela comprou uma garrafa de água num posto de gasolina e encontrou a saída da cidade, onde o asfalto dava lugar à terra batida. Conferiu o mapa. A trilha em direção à serra batia com o que ela estava vendo na estrada. Começou a andar. O calor veio em ondas. Era um calor de fim de tarde, no meio do cerrado. Diferente do calor que gente que nunca morou no interior imagina. Não fica só em cima da pessoa. Ele aperta de todo lado ao mesmo tempo do chão, através da sola do tênis, do ar contra o braço, de cima numa coluna direta e sem trégua. Alice tinha vivido em Minas a vida inteira e ainda assim sentia aquilo. Mas caminhava firme, nem rápido nem devagar, guardando o que tinha. A estrada de terra ficou mais estreita depois do primeiro quilômetro. Depois virou trilha. A trilha serpenteava por entre o mato seco e ao redor de formações de pedra clara que despontavam da terra como ossos de alguma coisa enorme enterrada havia muito tempo. A serra à frente ficava mais perto agora, marrom e angulosa contra o céu. Ela conferiu o mapa mais 2 vezes. Encontrou a segunda marcação da trilha, onde o mapa dizia que ela estaria. Uma pedra lisa com um poste de metal velho fincado na superfície. A marcação no poste estava quase apagada de tão desgastada, mas ainda dava para ler. A terceira formação que o mapa citava era um grupo de pedras grandes arranjadas quase em triângulo, e ela avistou de umas 200 metros de distância. Atrás delas, a face da serra subia quase na vertical. E ali, exatamente onde o X do mapa dizia que estaria, tinha uma porta. Ela parou de andar. Era de madeira, velha, encaixada direto na rocha, como se a montanha tivesse crescido ao redor dela, em vez de ter sido esculpida para recebê-la. 2 janelas pequenas e quadradas ficavam de cada lado, o vidro embaçado de poeira e tempo. Acima do batente, gravado na pedra, em letras que tinham sido precisas uma vez e agora estavam suavizadas por décadas de sol e vento, estava escrito Joaquim Andrade, 1968. Ela ficou parada na frente daquilo por um bom tempo. O vento passava pelo mato atrás dela. Um lagarto atravessou a rocha alguns metros à esquerda e desapareceu numa fresta. Em algum lugar acima, um pássaro cantou uma vez e depois ficou quieto. Ela tirou a chave do envelope. A fechadura era de ferro, velha mas firme, embutida na porta na altura do peito. Quando ela encaixou a chave, ela entrou suave, como se estivesse esperando. Girou devagar. O mecanismo lá dentro se moveu com mais resistência do que ela esperava. O rangido de peças de metal que tinham ficado paradas, mas não quebradas. Depois alguma coisa cedeu com um clique fundo e sólido, e a porta se abriu para dentro. O ar que saiu era fresco e parado e tinha cheiro de poeira e pedra. E alguma outra coisa por baixo, alguma coisa mineral, como água distante. Ela entrou. O cômodo era pequeno, simples. Uma mesa de madeira ficava no centro, com uma cadeira encostada nela. Uma cama estreita estava embutida na parede do fundo. O colchão coberto com uma lona. Prateleiras cobriam o lado esquerdo do cômodo do chão ao teto, cheias de livros de todos os tamanhos, as lombadas desbotadas, os títulos mal legíveis na luz fraca que passava pelas janelas empoeiradas. Um lampião pendia de um gancho de ferro no teto. Ela colocou a mochila em cima da mesa e olhou ao redor. Tudo era velho, mas nada estava quebrado. A madeira das prateleiras estava seca, mas firme. Os livros não tinham mofo. O lampião ainda tinha óleo dentro. Aquele era um cômodo que tinha sido deixado com cuidado por alguém que sabia como deixar as coisas para que durassem. Não havia nada pessoal nas paredes, nenhuma foto, nenhum enfeite,
Só as prateleiras, os livros e um cabide de madeira perto da porta onde um casaco tinha ficado pendurado algum dia e não estava mais ali. Ela se virou para as prateleiras. Os livros eram principalmente textos técnicos de engenharia, manuais sobre irrigação, estudos geológicos, mapas topográficos. Tinha um punhado de romances misturados, livros de bolso com a lombada rachada e a capa manchada de umidade, o tipo de livro que é lido muitas vezes num lugar com pouca outra distração. E na prateleira de baixo, separados dos demais, estavam 3 cadernos de capa preta. Ela deixou os cadernos ali por enquanto e olhou o resto do cômodo. No fundo, onde ela tinha imaginado que fosse só uma parede, havia uma abertura. Não uma porta, apenas uma passagem cortada direto na pedra, seguindo mais para dentro da serra. Um corredor, estreito o suficiente para que ela tivesse que passar quase de lado, se não quisesse encostar as costas nas 2 paredes. Ela pegou o lampião do gancho. Tinha uma latinha de fósforos na prateleira ao lado do lampião e ela acendeu na segunda tentativa. A chama pegou e se firmou, jogando uma luz âmbar e quente contra as paredes de pedra. Ela entrou no corredor. A temperatura caiu de forma perceptível a cada passo. A rocha dos 2 lados era lisa em alguns trechos e áspera em outros, marcada pelas ferramentas que a tinham cortado. Aquilo não tinha sido feito com pressa, tinha sido feito por alguém com paciência e um propósito, cavando o coração da montanha centímetro por centímetro até existir alguma coisa onde antes não havia nada. O corredor era mais comprido do que ela esperava, 6 metros, depois 10. A pedra absorvia o som de um jeito tão completo que os próprios passos dela pareciam abafados, como se a montanha estivesse engolindo o barulho antes que ele pudesse ecoar. E foi então que ela viu os canos. Apareceram primeiro na parede esquerda, de metal. Velhos, mas não enferrujados de todo, com um acabamento fosco e escuro que sugeria que tinham sido tratados contra a corrosão, cobertos com alguma coisa que tinha resistido ao longo das décadas. Corriam na horizontal por alguns metros e depois faziam uma curva para cima, sumindo no teto. Ela parou e olhou para eles. Mais canos apareceram na parede direita, mais grossos. Corriam na direção contrária, descendo para o chão. Ela levantou o lampião mais perto. Os canos eram ligados em intervalos por junções e registros, e os registros tinham manivelas. Rodas de ferro achatadas que tinham sido pintadas de vermelho em algum momento e tinham desbotado para o fantasma pálido do vermelho ao longo do tempo. Ela continuou andando. O corredor se abriu sem aviso. Num instante, ela estava numa passagem estreita, mal com espaço para os ombros passarem. E no seguinte, estava dentro de um cômodo tão grande que a luz do lampião mal alcançava a parede do fundo. Não era uma caverna natural, ou não era só natural. As paredes tinham sido moldadas, o teto suavizado num arco irregular. O chão era de concreto nivelado, rachado em alguns pontos, mas firme na base. E preenchendo cada canto disponível, havia registros e mais registros de ferro, presos em estruturas de madeira e metal que subiam quase até o teto, ligados uns aos outros por uma trama de canos que corriam em todas as direções, metódica e complexa como as veias de alguma coisa viva. No centro do cômodo, num pequeno platô de concreto, ficava o que parecia ser o ponto principal do sistema. Uma roda enorme de ferro, do tamanho de um volante de caminhão antigo, presa a uma haste que descia direto para dentro do chão. Ao lado dela, uma tabela de madeira pregada na parede, coberta de números escritos à mão, apagados pelo tempo, mas ainda legíveis em boa parte. E ao lado da tabela, pendurado num prego, um caderno. Alice se aproximou devagar. Colocou o lampião numa saliência de pedra ao lado da roda de ferro e ficou olhando ao redor mais uma vez.
A escala daquilo era difícil de processar. Aquilo não tinha sido construído por um homem só num fim de semana. Tinha sido construído ao longo de anos, talvez décadas, por alguém com conhecimento técnico, dedicação fora do comum e um motivo grande o bastante para justificar tudo aquilo. Ela esticou a mão e limpou a poeira da tabela de madeira com a manga da própria camisa. A sujeira saiu numa mancha cinza, revelando mais números, mais anotações, o canto de uma placa de metal que ela ainda não conseguia ler direito. Limpou de novo. A placa dizia: Sistema de Distribuição das Nascentes do Vale do Salto, construído e mantido por Joaquim Andrade. Ela se endireitou e ficou olhando para aquilo. Distribuição das nascentes. Não era só uma propriedade, não era só um poço. Era um sistema pensado para administrar água de um vale inteiro. Ela pensou no tamanho dos canos que tinha visto no corredor, no tamanho das estruturas naquele cômodo, na complexidade da rede que ligava tudo. Aquilo era infraestrutura. Era o tipo de coisa que mantinha uma região inteira viva. E tinha ficado ali dentro de uma montanha, trancada atrás de uma porta de madeira com fechadura de ferro, sabe-se lá havia quanto tempo. Ela pegou o caderno pendurado no prego. A capa preta estava gasta nas bordas, o couro fino rachado. Abriu na primeira página. A letra era a mesma do envelope, a mesma da carta de uma frase só. A primeira página dizia, de forma simples: Anotações do Guardião das Nascentes. Embaixo, uma data. 1968. Alice sentou no chão de concreto, encostada na base da roda de ferro, com o caderno aberto no colo e o lampião jogando luz quente sobre a página. Lá fora, o sol da tarde ia baixando devagar por trás da serra, e ninguém, em lugar nenhum daquele vale, sabia ainda que ela estava ali. Ela começou a ler. A letra de Joaquim Andrade era pequena e inclinada, do tipo que se aprende na escola rural e nunca se abandona depois. Alice passou o dedo pela primeira linha antes de continuar lendo, como se aquele gesto pudesse aproximar ela um pouco mais do homem que tinha escrito aquilo. Ele contava a própria história devagar, quase com relutância, como quem não estava acostumado a falar de si mesmo em texto. Tinha nascido numa fazenda pequena perto dali, filho de lavrador, e nunca tinha pisado numa faculdade de engenharia. Aprendeu o que sabia lendo livro emprestado, desmontando bomba d'água quebrada para entender como funcionava, ajudando o pai a cavar poço com picareta e paciência. Aos 20 e poucos anos, já era conhecido na região como o rapaz que sabia mexer com água, chamado de fazenda em fazenda para resolver problema que ninguém mais conseguia resolver. Foi numa dessas idas que ele descobriu o que mudaria o resto da vida dele. Em uma seca prolongada, no fim dos anos 60, quando os riachos da região tinham começado a secar e os poços mais rasos já não davam conta, Joaquim passou quase 3 anos estudando o relevo da Serra do Salto por conta própria, sem apoio de governo nenhum, andando a pé por trilha que ninguém mais usava, anotando nascente, medindo vazão com balde e cronômetro, desenhando mapa à mão do que via. O que ele encontrou foi uma rede de nascentes profundas, correndo por baixo da própria serra, alimentadas pela água da chuva que descia das partes mais altas e ficava filtrada, durante anos, pelas camadas de pedra até brotar mais abaixo, em pontos espalhados pelo vale inteiro. Segundo os cálculos dele, aquela água, se fosse administrada com cuidado, seria suficiente para manter o vale inteiro vivo, mesmo nos piores anos de seca. O problema, ele escreveu, era que ninguém sabia administrar aquilo direito. Cada fazendeiro cavava o próprio poço onde bem entendia, puxava a água que conseguia puxar, e quando a nascente de um lado enfraquecia, o lado de baixo simplesmente ficava sem nada, sem ninguém entender o motivo. Joaquim decidiu que a única forma de fazer aquilo funcionar de verdade era construir um ponto de controle único,
o mais perto possível das próprias nascentes, onde fosse possível medir a pressão de cada trecho e abrir ou fechar a passagem de água conforme a necessidade de cada parte do vale. Não um sistema automático. Um sistema manual, feito de comporta, roda de ferro e observação constante, porque ele não confiava em maquinário complicado demais para se manter sozinho por décadas sem manutenção especializada. Confiava em ferro bem feito, em pedra bem cortada e em alguém disposto a subir aquela trilha regularmente para checar cada medidor com a própria mão. Levou 6 anos para cavar a casa dentro da montanha. Ele mesmo instalou os canos, ajudado nos trechos mais pesados por 2 ou 3 homens da região que ele pagava com o pouco que tinha. Construiu a sala de comportas pouco a pouco, testando cada seção antes de seguir para a próxima. E fez questão, desde o início, de deixar registrado numa das primeiras páginas daquele caderno a razão de tudo aquilo, numa frase que ele tinha sublinhado 2 vezes. A água não pertence a quem chega primeiro com a bomba mais forte. Pertence ao vale inteiro. O trabalho do guardião não é ser dono do sistema, é cuidar dele. Alice ficou parada com aquela frase por um tempo, olhando para o lampião, ouvindo o vento passar lá fora pela abertura estreita do corredor. Lá fora, o sol já tinha descido bastante, e a luz que entrava pela abertura do corredor tinha ficado alaranjada, quase vermelha, do jeito que fica no interior de Minas no fim da tarde. Ela levantou, sentindo as pernas dormentes de tanto tempo sentada no concreto, e caminhou de volta pelo corredor até o cômodo da entrada, levando o caderno junto. Precisava decidir onde ia passar a noite, e não fazia sentido continuar lendo no escuro da sala das comportas, gastando o óleo do lampião sem necessidade. O cômodo da entrada, a luz mais fraca do fim de tarde, parecia ainda mais preservado do que ela tinha reparado antes. Perto da cama havia um baú de madeira, e dentro dele cobertores dobrados com cuidado, cheirando a poeira, mas sem mofo. Numa prateleira baixa, perto da mesa, havia latas de mantimento fechadas, um saco de arroz há muito tempo vazio de tão velho, um isqueiro enferrujado e uma caixa de fósforos de reserva. Nada daquilo era mais utilizável, mas o cuidado por trás de tudo aquilo dizia alguma coisa sobre o homem que tinha vivido ali. Joaquim Andrade não era alguém que fazia as coisas pela metade. Ela estendeu um dos cobertores em cima do colchão, coberto de lona, tirou os sapatos e sentou na cama com o primeiro caderno ainda no colo, decidida a continuar lendo até a luz acabar de vez. As páginas seguintes descreviam, com riqueza de detalhe, como o sistema funcionava na prática. Ele tinha dividido o vale em 7 setores, cada um correspondendo a um grupo de propriedades vizinhas, e tinha construído para cada setor uma comporta própria, ligada por cano ao ponto central, onde ela estava sentada horas atrás. Uma vez por semana, às vezes 2, ele descia a trilha, ia até cada uma das 7 comportas espalhadas pelo vale e checava manualmente a pressão de saída usando um medidor simples de agulha, parecido com os que se usa em pneu de caminhão. Se um setor estivesse recebendo pouco, ele abria mais a comporta correspondente na sala central. Se outro estivesse recebendo demais, fechava um pouco. Era trabalho de gente, feito por gente, ano após ano, sem pressa e sem exceção. Alice virou mais algumas páginas. A caligrafia continuava igual por um bom trecho. Depois, começou a mudar de leve, as letras ficando mais próximas umas das outras, como se quem escrevia estivesse cansado ou preocupado, ou as 2 coisas. Um nome começou a aparecer com mais frequência nas páginas seguintes. Salgado, Vicente Homero Salgado. Ele aparecia primeiro como um funcionário da prefeitura da região, depois como um técnico ligado ao órgão estadual de recursos hídricos, depois, em anotações mais recentes,
como secretário adjunto de um departamento em Belo Horizonte que cuidava exatamente de outorga de uso de água. Joaquim vinha observando o crescimento dele havia anos e tinha percebido, escrito com uma letra cada vez mais tensa, uma correlação entre a ascensão de Salgado pelos cargos que davam a ele autoridade sobre a política de água do Estado e a degradação lenta do equilíbrio do vale. Escrevia sobre relatório enviado, sobre carta sem resposta, sobre reunião pedida e negada, sobre ser informado, mais de uma vez, que os dados que ele apresentava eram incompletos, ou mal interpretados, ou simplesmente sem importância suficiente para virar prioridade de ninguém. Alice leu aquelas páginas devagar. A luz que entrava pela janela empoeirada já estava quase cinza, o fim de tarde, dando lugar ao início da noite. Ela acendeu o lampião de novo e continuou. Foi nas últimas páginas do primeiro caderno que ela encontrou uma anotação diferente das demais, datada de alguns anos antes do fim, descrevendo como Joaquim tinha finalmente conseguido, depois de meses de pedido formal, acesso aos processos de outorga arquivados no órgão estadual. O pedido, feito por meio de um requerimento de acesso à informação que qualquer cidadão tinha direito de fazer, tinha demorado 14 meses para ser respondido. Quando os documentos finalmente chegaram, ele encontrou o que estava procurando. As autorizações para a instalação de bombas de captação numa fazenda vizinha, a Serra do Salto, a Fazenda Boa Esperança, tinham sido concedidas pelo próprio órgão estadual de recursos hídricos, concedidas de forma legal, com toda a documentação carimbada e assinada, todas elas, e a assinatura em cada uma das autorizações era sempre a mesma. Vicente Homero Salgado, diretor de outorgas do órgão estadual de recursos hídricos. Joaquim tinha sublinhado o cargo 3 vezes na página. Alice fechou o caderno devagar e ficou sentada com aquilo por um instante, encostada na cabeceira da cama, o lampião jogando sombra comprida na parede de pedra. Não era um homem que tinha quebrado regra escondido, torcendo para ninguém perceber. Era um homem que tinha escrito a própria regra, assinado a própria autorização por meio do cargo que ocupava, e depois seguido carreira até um posto ainda mais alto, de onde podia garantir que ninguém olhasse de perto demais para o que aquelas autorizações tinham permitido. Ela pensou no gavião, circulando devagar sobre o morro, atrás do abrigo, naquela mesma manhã, que agora parecia distante demais para caber no mesmo dia. Pensou em quanto tempo tinha se passado desde então. Pensou que, de alguma forma, sem entender ainda como nem porquê, ela tinha ido parar bem no meio de alguma coisa muito maior do que uma herança perdida. Foi então que ela sentiu, ao fechar a capa de trás do primeiro caderno, alguma coisa presa por dentro. Um pedacinho de fita adesiva, ressecada, colando um objeto pequeno e duro contra o papel. Ela descolou com cuidado. Era uma chave. Bem menor do que a que tinha aberto a porta da frente, de latão, do tipo usado em cadeado pequeno ou fechadura de gaveta. Ela ficou olhando para aquilo por um instante. Depois se levantou e caminhou de volta até a mesa de madeira no centro do cômodo. Só então reparou em alguma coisa que não tinha notado antes, absorta como estava com os livros e o corredor. A mesa tinha uma gaveta, na lateral, com uma fechadura pequena e discreta, do tamanho exato daquela chave. O coração dela bateu um pouco mais rápido quando encaixou a chave e girou. A gaveta abriu com um rangido baixo. Dentro havia o segundo caderno, que ela ainda não tinha lido. Um envelope maior, pardo, sem nada escrito por fora, e o que parecia ser uma pequena caixa de metal, do tamanho de uma lata de biscoito, fechada com um cadeado minúsculo que a mesma chave, ela percebeu ao testar, também abria. Ela decidiu começar pelo segundo caderno. Era diferente do primeiro. Mais técnico, mais direto, escrito no que parecia ser um estilo deliberadamente didático,
como alguém que sabia que não estaria por perto para responder pergunta. Explicava cada parte do sistema em linguagem simples antes de entrar em detalhe técnico, do jeito que se escreve um manual para alguém inteligente, mas sem treino especializado. A rede de distribuição tinha 3 mecanismos principais de controle. O primeiro era a alavanca de equilíbrio geral, uma peça de ferro maciço de quase 1 metro de comprimento, montada num pivô pesado, posicionada na extremidade esquerda da sala de comportas. A função dela era exatamente a que o nome sugeria. Quando a distribuição de água do vale saía do equilíbrio, quando um setor estava puxando mais do que devia enquanto o outro secava, o guardião puxava aquela alavanca e o sistema, por meio de uma sequência de comportas ligadas mecanicamente, redistribuía a pressão entre todos os canais, corrigindo o desequilíbrio, não cortava ninguém por completo, redistribuía. Tinha sido projetado para ser justo do único jeito que um mecanismo de ferro consegue ser justo, sem favorecimento, sem discussão, sem capacidade de ser subornado, ameaçado ou convencido. Joaquim tinha deixado uma anotação ao lado da descrição técnica daquela alavanca sublinhada. Se um dia eu não estiver mais aqui para vir todo mês e a alavanca ficar parada por muito tempo, o desequilíbrio vai crescer sozinho. A água vai continuar escolhendo o caminho mais fácil, que é sempre o caminho de quem já está puxando mais. É preciso vir, é preciso sempre vir. Alice sentiu um aperto no peito ao ler aquilo. Pensou na casa fechada havia quem sabe quantos anos, na poeira grossa sobre a tabela de madeira, no silêncio absoluto daquele corredor. Ninguém tinha vindo. Fazia tempo que ninguém vinha. Ela abriu o envelope pardo que estava junto ao segundo caderno. Dentro havia folhas soltas, cópias datilografadas de relatório antigo, algumas com carimbo de repartição pública, um recibo de correio registrado datado de mais de 20 anos atrás e um recorte de jornal, amarelado, dobrado ao meio. Ela desdobrou o recorte com cuidado. A manchete, pequena, no canto inferior de uma página de jornal regional, dizia: Engenheira denuncia irregularidade em outorga de água na Serra do Salto. Órgão nega. E matéria era curta, quase um parágrafo, assinada por um repórter cujo nome ela não reconheceu ainda. Mencionava uma engenheira chamada Cecília Andrade, ligada ao sistema hidráulico da região, que teria apresentado documentos alegando favorecimento na concessão de outorgas de captação. O órgão estadual, segundo a matéria, classificou as alegações como infundadas e encerrou o caso sem investigação adicional. Cecília Andrade. Alice releu o nome 3 vezes, sentindo alguma coisa se mover dentro do peito que ela não sabia nomear direito. Tinha o mesmo sobrenome do homem gravado na pedra acima da porta. Tinha o mesmo sobrenome que agora ela entendia com um arrepio, também podia ser o dela. Ela colocou o recorte de lado com cuidado, como se ele pudesse se desfazer, e abriu a pequena caixa de metal com a mesma chave de latão. Dentro havia uma fotografia pequena, com as bordas gastas de tanto ser manuseada. Mostrava uma mulher jovem, de cabelo escuro preso num rabo de cavalo baixo, de pé na frente da mesma porta de madeira que Alice tinha atravessado horas antes, sorrindo para quem quer que estivesse segurando a câmera. Atrás da fotografia, uma data escrita à mão, cerca de 19 anos atrás. Alice não sabia quase nada sobre a própria mãe. O prontuário dela no abrigo, ela tinha lido uma única vez, aos 13 anos, quando seu Osvaldo tinha deixado em cima da mesa e saído da sala por um instante. Ficou parada, segurando aquelas 2 palavras na cabeça, e depois nunca mais pediu para ler de novo. Origem familiar, desconhecida, circunstância de acolhimento, abandono.
Ela olhou para a fotografia da mulher sorrindo na frente da porta e sentiu, pela primeira vez na vida, aquelas duas palavras baterem contra alguma coisa que não encaixava mais direito. Foi nesse momento, com a fotografia ainda na mão, que ela ouviu, lá fora, muito ao longe, o som abafado de um motor. Ela ficou parada, imóvel, ouvindo. O som cresceu por um instante, um veículo subindo devagar por uma estrada de terra que devia ficar a uma boa distância dali. E depois foi diminuindo de novo, se afastando, até sumir completamente no silêncio do fim de tarde. Ela respirou fundo e voltou a atenção para a caixa de metal. No fundo dela havia mais uma coisa, uma folha dobrada várias vezes até formar um quadrado pequeno. Ela desdobrou. Era um mapa desenhado por outra mão, mais recente do que a de Joaquim, menos precisa, quase apressada, mostrando as 7 comportas do vale marcadas por pequenos círculos numerados, e um deles, o número 5, cercado por um traço grosso, repetido 3 ou 4 vezes, como quem sublinha alguma coisa com raiva. Ao lado do círculo, uma anotação curta, numa letra diferente da de Joaquim, mais redonda, mais jovem. A comporta 5 está sendo forçada. Alguém andou aqui. Alice olhou para aquela frase por um bom tempo. Pensou no som do motor que tinha acabado de ouvir. Pensou em quanto tempo fazia que ninguém vinha, como Joaquim tinha escrito que era preciso sempre vir. Ela guardou a fotografia, o recorte de jornal e o mapa de volta na caixa de metal, fechou a gaveta e ficou sentada na cadeira de madeira por um instante, olhando para a porta fechada da casa, escutando o silêncio lá fora. Enquanto isso, a uma distância de cerca de 8 quilômetros dali, na estrada que contornava a base da Serra do Salto, pelo lado da fazenda Boa Esperança, um homem de meia idade, de chapéu de couro desbotado e uma caminhonete velha estacionada na beira do caminho, se abaixava para examinar uma marca de pisada fresca na terra macia, perto do início da trilha. Dalmo Ferraz trabalhava como capataz da fazenda havia mais de 20 anos e conhecia aquele pedaço de estrada melhor do que conhecia a própria casa. Ninguém subia aquela trilha fazia tempo. Ninguém tinha motivo. Ele ficou agachado por um instante, olhando a marca do sapato pequena, de sola fina, do tipo que gente da cidade usa. Depois se levantou, tirou o chapéu, coçou a cabeça e ficou olhando para o alto da serra, para o trecho onde, entre as árvores, quase não dava para enxergar, ficava a velha porta de madeira que ele tinha instrução de nunca se aproximar demais, mas sempre vigiar de longe. Ele voltou para a caminhonete, pegou um rádio de comunicação preso ao painel e apertou o botão. "Base", ele disse. "Aqui é o Dalmo. Tem pegada nova subindo para a casa velha da serra, fresca, de hoje. Preciso falar com o Dr. Vicente assim que ele puder atender." A resposta do outro lado veio depois de um instante de estática. "Ele está numa reunião em Belo Horizonte até amanhã. Anota o recado." "Anota", disse Dalmo, olhando mais uma vez para o alto da serra antes de ligar o motor da caminhonete. "E anota também que amanhã de manhã eu vou dar uma volta lá em cima, só para conferir." Ele deu ré na caminhonete, fez o retorno na estrada de terra e seguiu de volta para a sede da fazenda, deixando atrás de si uma nuvem fina de poeira que o vento da tarde levou devagar para o lado da serra. Dentro da casa de pedra, Alice apagou o lampião, deixou só uma vela pequena acesa sobre a mesa e ficou olhando para a caixa de metal fechada, para os 2 cadernos empilhados ao lado dela e para a fotografia da mulher de cabelo escuro sorrindo na frente daquela mesma porta quase 20 anos atrás. Ela ainda tinha um caderno para ler. O terceiro, o único que continuava fechado dentro da mochila desde que ela tinha visto, mais cedo, na prateleira de baixo. Pegou ele com cuidado, sentiu o peso fino das páginas entre os dedos e abriu na primeira folha, a luz pequena da vela. A letra Ali
era diferente das outras duas. Mais apertada, mais recente, como se quem escrevesse estivesse cansado, ou com pressa, ou os dois ao mesmo tempo. A primeira linha dizia: se um dia Alice encontrar isso, quero que ela saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Ela ficou olhando para o próprio nome escrito naquela página, numa letra que ela nunca tinha visto antes daquele dia, numa casa que não sabia que existia até algumas horas atrás, e sentiu o peito apertar de um jeito que não sabia se era medo ou expectativa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ela virou a página e continuou lendo. Se um dia Alice encontrar isso, quero que ela saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Ela nunca foi abandonada. Ela foi escondida. Existe diferença entre as duas coisas, e essa diferença é tudo o que peço que ela carregue, mesmo que não consiga me perdoar pelo resto. Alice ficou parada com aquelas linhas por um bom tempo antes de conseguir continuar lendo. A vela sobre a mesa tremia de leve com o vento fraco que entrava pela fresta da porta, e a sombra das letras parecia se mover junto com a chama, como se o próprio texto estivesse respirando. Ela continuou. Cecília era minha filha única, escreveu Joaquim. Formada em engenharia civil, a primeira da família a entrar numa faculdade, e a única pessoa que eu conheci na vida que entendia o sistema das comportas tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, nos últimos anos. Ela cresceu subindo essa trilha comigo, aprendendo a ler medidor de pressão antes de aprender a andar de bicicleta. Quando adulta, veio trabalhar comigo, oficialmente como consultora de um projeto de saneamento da prefeitura e, por baixo disso, ajudando a manter o sistema do vale, do jeito que eu tinha ensinado a ela. Foi ela quem primeiro reparou nas irregularidades nos relatórios de outorga, muito antes de mim. Tinha acesso, pelo trabalho na prefeitura, a documento que eu não conseguia enxergar sozinho. Levou quase 2 anos reunindo prova em segredo, sem contar para quase ninguém, com medo, ela dizia, de que se as pessoas erradas soubessem cedo demais, tudo aquilo desapareceria antes de virar denúncia formal. Ela tinha razão em ter medo, só não sabia ainda o quanto. Alice sentiu o próprio pulso acelerar enquanto lia. Virou a página. Cecília engravidou de Alice num relacionamento que ela nunca quis me contar em detalhe. E eu nunca cobrei, porque não era isso que importava. O que importava era que nos últimos meses antes do nascimento, ela tinha reunido o suficiente para provar, com documento, data e assinatura, que Vicente Homero Salgado tinha autorizado, por meio do próprio cargo, a instalação de bombas irregulares na fazenda Boa Esperança, desviando água que por direito pertencia ao vale inteiro. Ela tinha, além dos papéis, uma fita cassete, gravada às escondidas numa reunião em que um assessor de Salgado tinha se descuidado e falado mais do que devia diante dela, pensando que aquilo não sairia daquela sala. Ela guardou tudo isso comigo, na Casa da Serra, na mesma caixa de metal onde hoje devem estar as cópias que restaram, e marcou uma reunião com um procurador da região para entregar tudo formalmente, numa segunda-feira de manhã. Ela nunca chegou a essa reunião. Alice parou de ler por um instante. A respiração dela tinha ficado curta, quase presa no peito. Ela sabia, antes mesmo de continuar, o que a próxima linha ia dizer, e ainda assim precisou de um esforço para virar a página. No domingo à noite, na estrada de terra entre a Serra do Salto e a cidade, o carro dela saiu da pista numa curva que ela conhecia de cor. Tinha feito aquele trajeto centenas de vezes. A polícia registrou como acidente. Disseram que ela devia estar cansada, que a estrada estava com poeira, que aconteceu sem mais explicação do que essa. Eu nunca acreditei numa palavra daquele laudo. Não tinha prova de nada além disso, e sem prova, não tinha para onde levar minha desconfiança.
Um homem velho, sozinho, contra um homem que naquela época já estava subindo mais um degrau na carreira, não tinha força nenhuma. Alice sentia o peito apertado, os olhos ardendo, mas não chorou. Não ainda. Continuou lendo, porque parecia que parar seria abandonar Cecília outra vez. E ela não ia fazer isso, nem que fosse só dentro da própria cabeça. Alice tinha nascido 2 meses antes daquela noite. Eu segurei aquela criança recém-nascida nos braços e entendi ali mesmo que se as pessoas certas descobrissem que existia uma filha de Cecília Andrade viva, com o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, crescendo à vista de todos, alguém podia decidir um dia que aquela criança também era um risco. Não tinha como provar isso. Só tinha o instinto de um avô que já tinha perdido demais para arriscar mais uma vez. Levei Alice para longe daqui, para uma cidade grande, onde ninguém conhecia o nome Andrade, nem tinha motivo para procurar. Com a ajuda de uma amiga da família, de confiança absoluta, ela foi entregue a uma instituição de acolhimento sob outro sobrenome, o de uma bisavó por parte de mãe, de família que já tinha morrido havia muito tempo e não deixaria rastro nenhum para trás. Contratei um advogado de confiança, de fora da região, para guardar, junto com ele, tudo o que eu queria que ela recebesse um dia, quando fosse mulher feita, capaz de decidir por si mesma o que fazer com essa herança e com esse perigo. Escolhi o dia do aniversário de 18 anos, porque àquela altura eu já sabia, pelo médico, que provavelmente não estaria mais vivo para entregar isso a ela com as próprias mãos. Escolhi confiar num homem que eu mal conhecia, o diretor daquele abrigo, porque não tinha outra escolha e porque precisava acreditar que existia gente decente disposta a guardar um segredo sem abrir, mesmo sem entender o motivo. Se você está lendo isso, Alice, significa que cheguei ao fim antes de poder te contar isso com a minha própria voz. Sinto muito por isso. Mas quero que você saiba de uma coisa com toda a certeza que um avô pode oferecer através de papel e tinta. Você nunca foi um peso, nunca foi um erro, nunca foi deixada para trás porque ninguém quis você. Você foi escondida porque 2 pessoas, sua mãe e eu, quisemos você viva mais do que qualquer outra coisa no mundo. A casa, o sistema, os cadernos, tudo isso agora é seu. Não porque você é a única opção, porque você é a certa. Faça o que achar certo com isso. Eu confio em você, mesmo sem nunca ter tido a chance de te conhecer, com todo o amor que um velho teimoso sabe colocar em palavra, seu avô, Joaquim. Alice fechou o caderno devagar e ficou sentada na cadeira de madeira por muito tempo, com a vela quase se apagando sobre a mesa, ouvindo o silêncio absoluto daquela casa dentro da montanha. Lá fora, um bicho pequeno se movia no mato seco perto da porta, um farfalhar breve que sumiu logo em seguida. Ela não tinha família. Nunca tinha tido família, ao menos era o que dizia o papel guardado numa gaveta em Divinópolis. Origem familiar, desconhecida, circunstância de acolhimento, abandono. Não desconhecida, não abandono. Andrade. Ela repetiu o sobrenome baixinho, sozinha, na casa escura, sentindo o peso dele de um jeito que nenhuma palavra tinha pesado antes na vida dela. Ela dormiu pouco naquela noite, e quando o sol começou a clarear pela fresta da janela empoeirada, já estava acordada, sentada na cama, olhando para o teto de pedra, tentando decidir o que fazer com tudo aquilo que tinha lido. Decidiu que precisava ver, com os próprios olhos à luz do dia, o que estava acontecendo com o sistema das comportas. Se a comporta número 5 realmente estava sendo mexida por alguém que não deveria estar mexendo nela, precisava entender exatamente o que, antes de decidir qualquer coisa. Ela pegou o lampião, ainda com um pouco de óleo restante, e voltou pelo corredor estreito até a sala de comportas.
À luz do dia que entrava fraca pela abertura distante, o lugar parecia menos misterioso e mais real, mais concreto, mais possível de entender. Ela caminhou até a roda de ferro ligada à comporta número 5, seguindo a numeração que tinha visto marcada no mapa dentro da caixa de metal. Passou a mão pela superfície da roda, sentindo o metal frio sob os dedos, e reparou em alguma coisa que não combinava com o resto do ambiente. A poeira que cobria quase todas as outras rodas e alavancas daquela sala, uma camada uniforme, acumulada ao longo de anos sem visita, não estava presente naquela roda específica. A superfície estava limpa em alguns pontos, com marcas recentes de graxa nova, do tipo usada para lubrificar rolamento e engrenagem, e uma leve marca de sola de bota impressa na poeira do chão logo abaixo, virada de costas para o resto da sala, como se alguém tivesse ficado parado ali, de frente para a comporta, manuseando o mecanismo com cuidado e experiência. Alguém tinha estado ali recentemente, e sabia exatamente o que estava fazendo. Ela seguiu o cano que saía daquela comporta até onde ele desaparecia numa fresta na parede, e encontrou, um pouco mais adiante, uma segunda alavanca menor, instalada de um jeito diferente das demais, mais nova, o metal ainda sem a pátina escura que o tempo tinha dado a tudo mais naquela sala. Não fazia parte do desenho original de Joaquim. Alguém tinha instalado aquilo depois, num ponto que permitia desviar parte do fluxo daquele setor sem passar pela alavanca de equilíbrio geral, sem que o resto do sistema conseguisse compensar automaticamente. Era simples, na verdade, uma vez que se entendia a lógica. Bastava puxar aquela alavanca extra instalada por fora do desenho original, para que uma parte considerável da água daquele setor fosse redirecionada por um cano paralelo, que corria por dentro da própria montanha até sair, ela imaginou, em algum ponto próximo à fazenda Boa Esperança, sem que ninguém no resto do vale conseguisse perceber a diferença, exceto pelo fato de que os próprios poços iam gradualmente secando, sem explicação aparente. Alice olhou para aquela alavanca extra por um longo tempo. Pensou em como seria fácil e ao mesmo tempo perigoso simplesmente puxar aquilo de volta para a posição original, devolvendo o fluxo para onde deveria estar. Mas sabia, pelo que tinha lido nos cadernos, que qualquer mudança no sistema seria sentida do outro lado, na fazenda vizinha, quase imediatamente, por quem quer que estivesse controlando a extração daquele lado. E ela não sabia ainda o suficiente sobre quem estava por trás daquilo, hoje, presente, vivo, para arriscar chamar atenção sem estar preparada. Ela decidiu, ali mesmo, que precisava descer até a cidade mais próxima antes de mexer em qualquer coisa. Precisava de mais informação, de gente que talvez ainda se lembrasse de Joaquim, de Cecília, do que tinha acontecido naquele vale ao longo dos últimos 20 anos. Precisava entender o tamanho real do que estava enfrentando antes de tomar qualquer decisão que não pudesse ser desfeita. Ela arrumou a mochila, guardou os 3 cadernos, a fotografia, o recorte de jornal e a caixa de metal dentro dela. Junto com a garrafa de água, que ainda tinha um pouco de líquido, trancou a porta da frente com a chave grande de ferro e desceu a trilha de volta em direção à cidade, o sol da manhã já forte sobre o mato seco. O caminho de volta parecia mais curto do que tinha parecido na véspera. Talvez porque ela já conhecia o trajeto. Talvez porque a cabeça dela estava ocupada demais com tudo o que tinha lido para prestar atenção no cansaço das pernas. Chegou à cidadezinha próxima da base da serra por volta de 10 horas da manhã. Não era exatamente São Roque, onde tinha descido do ônibus, mas um povoado menor, chamado Vargem do Salto pelos moradores, formado por poucas ruas de terra batida, uma igreja pequena e um comércio simples que vendia de tudo um pouco, do jeito que só existe em cidade pequena do interior.
Foi até esse comércio, atraída pela sombra do alpendre e pela vontade de comprar alguma coisa para comer. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho, preso num coque simples, estava atrás do balcão, organizando latas numa prateleira, e levantou os olhos quando Alice entrou. "Bom dia", disse a mulher, com um sorriso que parecia genuíno, do tipo raro em cidade grande. "Precisando de quê, minha filha?" Alice pediu um pão e um pedaço de queijo. Pagou com parte do dinheiro que ainda tinha e ficou parada um instante, hesitando antes de perguntar o que realmente queria perguntar. "A senhora conhece por acaso alguém da família Andrade? Um senhor chamado Joaquim, que morava lá para os lados da serra?" O rosto da mulher mudou, de leve, mas o bastante para Alice perceber. O sorriso não sumiu de todo, mas ficou mais contido, mais cuidadoso. "Conhecia, sim", ela disse depois de um instante. "Joaquim Andrade. Homem bom, trabalhador, cuidava daquela água toda sozinho, ano após ano, sem pedir nada a ninguém. Faz uns 4 anos que ele faleceu, sabe? Ninguém subiu lá depois disso, que eu saiba." Ela olhou para Alice com mais atenção agora, os olhos percorrendo o rosto dela como quem procura semelhança. "Posso saber por que você está perguntando, minha filha? Você é parente dele?" Alice hesitou por um segundo antes de responder. "Sou neta dele", ela disse, finalmente, sentindo o peso daquelas palavras saindo da própria boca pela primeira vez na vida. A mulher ficou parada atrás do balcão, a mão ainda apoiada numa lata que estava organizando, olhando para Alice como se estivesse revendo, de repente, um rosto que ela conhecia de outra pessoa, muito tempo atrás. "Meu Deus do céu", ela disse, baixinho. "Você tem os olhos da Cecília." Alice sentiu um arrepio subir pela espinha. "A senhora conheceu minha mãe?" "Conheci, sim", disse a mulher, e por um instante pareceu que ela ia dizer mais alguma coisa, mas se conteve, olhando de relance para a porta do comércio, para a rua vazia lá fora, antes de voltar a olhar para Alice. "Olha", ela disse, baixando um pouco a voz, "esse não é assunto para conversar aqui, no meio da loja, com qualquer um podendo entrar. Meu nome é Iracy. Se você quiser, pode voltar aqui mais tarde, depois que eu fechar, e a gente conversa com calma. Tem muita coisa que eu sei, e acho que já passou da hora de alguém saber também." Alice concordou, sentindo o coração bater mais rápido, uma mistura de esperança e apreensão que ela não sabia bem como nomear. Combinaram de se encontrar ali mesmo, no fim da tarde, depois que a loja fechasse. Ela passou o resto do dia caminhando pelas ruas simples de Vargem do Salto, sentando um pouco à sombra da igreja, tentando organizar na cabeça tudo o que tinha descoberto nas últimas 24 horas. Era estranho pensar que menos de um dia atrás ela ainda estava sentada na sala de seu Osvaldo, sem imaginar nada daquilo que agora carregava dentro da mochila e dentro do próprio peito. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja por trás da serra, quando ela voltou ao comércio de Dona Iracy. A porta estava fechada, a placa virada para o lado que dizia fechado, mas havia luz acesa lá dentro, e quando Alice bateu de leve, a porta se abriu quase imediatamente, como se estivesse sendo esperada. "Entra", disse Dona Iracy, olhando rápido para os 2 lados da rua, antes de fechar a porta atrás dela. Enquanto isso, na base da Serra do Salto, do outro lado da fazenda Boa Esperança, Dalmo Ferraz subia pela segunda vez naquele dia a mesma trilha que tinha vigiado na véspera. Dessa vez, indo bem mais além do que tinha ido antes, seguindo a linha de pegadas frescas que continuava, sem dúvida nenhuma agora, em direção ao alto da serra. Ele chegou perto o suficiente para ver, à distância, entre as árvores, a porta de madeira embutida na rocha, fechada, aparentemente trancada, mas com marcas claras de ter sido usada recentemente, a poeira ao redor da fechadura visivelmente mexida.
Ele ficou parado ali por um bom tempo, olhando para aquela porta que ele tinha instrução de nunca se aproximar, mas nunca de ignorar se algo mudasse. Pegou o rádio preso ao cinto e apertou o botão. A voz baixa, quase um sussurro, apesar de não haver ninguém por perto para ouvir. "Base", ele disse. "Aqui é o Dalmo de novo." A porta da casa velha foi aberta. Alguém esteve lá dentro, com certeza. "Preciso falar com o Dr. Vicente hoje ainda, não amanhã." "Isso não pode esperar." Do outro lado da linha, depois de um instante de silêncio, veio a resposta. "Ele chega essa noite, de Belo Horizonte. Assim que pousar, eu aviso." Dalmo desligou o rádio, guardou de volta no cinto e ficou parado por mais um instante, olhando para a porta fechada no alto da serra, antes de finalmente dar meia volta e começar a descer, decidido a voltar ainda naquela noite, à luz de lanterna, se fosse preciso, para ter certeza de quem, exatamente, tinha voltado a abrir aquela casa depois de tantos anos de silêncio. A casa de Dona Iraci ficava nos fundos do próprio comércio, um puxadinho simples de 3 cômodos, com um fogão a lenha ainda aceso e o cheiro de café passado pairando no ar. Ela serviu 2 xícaras, colocou um prato de biscoito caseiro na mesa e sentou de frente para Alice, as mãos enroladas na própria xícara, como quem busca calor, mesmo num fim de tarde ainda morno. Sua mãe era a moça mais inteligente que já passou por essas bandas. Ela começou, olhando para um ponto qualquer da parede, como quem revê uma lembrança. Cecília aparecia aqui de vez em quando, comprava mantimento para levar lá para cima, para a casa do pai. Sempre de bom humor, sempre com aquele jeito de quem estava pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. A gente conversava, ela me contava um pouco do trabalho, sem entrar em detalhe, mas dava para perceber que tinha alguma coisa pesando nela nos últimos meses antes de morrer. Ela fez uma pausa, bebeu um gole de café. "Todo mundo aqui sabe, minha filha, mesmo sem ninguém falar em voz alta, que aquele acidente não foi acidente coisa nenhuma. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso para autoridade nenhuma, porque o Dr. Vicente, já naquela época, tinha gente de peso do lado dele. E hoje, imagina, ele é deputado, tem gente que deve favor, tem gente que tem medo. Ninguém aqui em Vargem do Salto vai se meter contra um homem desses sem motivo forte de sobra." Alice sentiu um nó na garganta. "A senhora falou de um jornalista mais cedo", ela disse. "Um homem que também tentou investigar isso." Dona Iraci assentiu devagar. "Everton Marques. Trabalhava num jornal de Belo Horizonte, veio para cá há muitos anos, atrás justamente dessa história, depois que soube da morte da sua mãe e achou estranho o jeito que tudo foi arquivado tão rápido. Ficou meses rodando por aqui, fazendo pergunta, conversando com gente, tentando juntar prova. Publicou uma matéria pequena, baseada só no que conseguiu confirmar sem risco, mas não teve força para publicar o resto. Pouco depois, perdeu o emprego no jornal, do dia para a noite, sem explicação clara. Sumiu daqui. Nunca mais vi ele pessoalmente, mas de vez em quando ainda ouço dizer que ele continua, por conta própria, catando informação sobre esse caso, feito quem não consegue soltar um osso da boca." Alice ficou pensando naquilo, no nome que já tinha visto no recorte de jornal amarelado dentro da caixa de metal. "A senhora sabe como eu poderia encontrar ele? Não sei ao certo onde ele mora hoje", disse Dona Iraci, "mas sei que, de vez em quando, ele aparece por aqui sem avisar, fazendo pergunta discreta para a gente antiga da região. Se ele descobrir que você está aqui, minha filha, ele vai te procurar. Homem desses não larga um assunto assim tão fácil." Elas conversaram até mais tarde, Dona Iraci contando pequenos detalhes que foram se somando na cabeça de Alice, como peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando montar havia 18 anos, sem saber que existia. No fim,
Dona Irace insistiu para que ela dormisse ali mesmo, numa cama extra no quarto dos fundos, em vez de voltar sozinha para a serra àquela hora da noite. Alice aceitou, mais aliviada do que queria admitir. Ela dormiu pouco de novo, a cabeça girando entre o rosto da mãe na fotografia, as palavras do avô no caderno e o som distante do motor que tinha ouvido na tarde anterior, subindo e descendo pela estrada perto da serra. Na manhã seguinte, um carro grande e escuro, do tipo que quase nunca se via em Vargem do Salto, parou bem em frente ao comércio de Dona Iraci pouco depois das 9 horas. Alice, que estava do lado de dentro ajudando a organizar uma prateleira, viu o veículo pela janela e sentiu o corpo inteiro ficar tenso antes mesmo de saber quem estava descendo dele. O homem que saiu do banco de trás vestia terno claro, apesar do calor, tinha o cabelo grisalho bem penteado e um jeito de andar calmo, quase lento, de quem está acostumado a nunca precisar se apressar para ninguém. Trazia consigo um segundo homem, mais jovem, de postura ereta, que ficou parado perto do carro enquanto o primeiro caminhava até a porta do comércio. Dona Iraci ficou visivelmente mais séria assim que viu quem era. "Fica aqui atrás, minha filha." Ela sussurrou para Alice, rápido, empurrando ela de leve para o corredor que dava nos fundos da casa. "Deixa que eu falo com ele." Mas o homem já tinha entrado, o sino da porta tocando de leve, e seus olhos correram pelo ambiente até parar em Alice, que tinha ficado parada demais para desaparecer a tempo pelo corredor. "Bom dia," ele disse, a voz calma, quase gentil na superfície. "Vicente Homero Salgado para servir. Acho que você deve ser a neta do Joaquim Andrade." Alice sentiu o corpo inteiro enrijecer, mas manteve a voz firme quando respondeu. "Sou, sim." Ele deu um passo à frente, olhando para ela com uma atenção estudada, quase gentil, do tipo que dá mais medo do que raiva aberta. "Você tem os olhos da sua mãe," ele disse num tom que Alice não conseguiu decifrar direito, se era elogio ou ameaça disfarçada. Cecília era uma mulher brilhante. Uma perda e tanto para essa região, o acidente dela. O jeito que ele disse acidente, com uma pausa mínima antes da palavra, fez o estômago de Alice se revirar. "Eu soube que você andou subindo até a Casa Velha da Serra," ele continuou, o tom ainda calmo, quase casual. "Aquele terreno é remoto, perigoso para quem não conhece, cheio de fenda de pedra, animal peçonhento. Eu tenho, há anos, o maior respeito pela memória do seu avô, um homem dedicado, cuidadoso. Por isso mesmo, tenho interesse em cuidar daquela propriedade, garantir que ela não caia em abandono completo. Estou disposto a fazer uma proposta bastante generosa, se você quiser vender." Alice sentiu Dona Iraci se aproximar de leve por trás dela, uma presença silenciosa de apoio. "A casa não está à venda," disse Alice, a voz mais firme do que ela esperava conseguir naquele momento. O sorriso de Salgado não desapareceu, mas alguma coisa nos olhos dele mudou, endureceu por baixo da educação. "Toda propriedade tem um preço, minha jovem," ele disse. "Principalmente uma propriedade isolada, difícil de manter, sem infraestrutura nenhuma. Pense com calma. Não é preciso decidir agora. Mas pense também, com todo cuidado, se realmente vale a pena carregar sozinha o peso de manter viva uma obsessão de um homem que já se foi. Às vezes, o melhor jeito de honrar a memória de alguém é deixar as coisas em paz." Ele olhou para ela por mais um instante longo. Depois inclinou a cabeça de leve para Dona Iraci, num cumprimento formal e frio, e saiu do comércio sem esperar resposta, o sino da porta tocando de novo atrás dele. Alice ficou parada, as pernas meio bambas, olhando o carro escuro dar meia volta e sumir pela estrada de terra. "Isso não foi proposta," disse Dona Iraci baixinho ao lado dela. "Foi aviso." Naquela mesma tarde, Alice decidiu que não podia esperar mais.
Se Salgado sabia que ela estava ali, sabia da casa aberta, era questão de tempo até ele mandar alguém subir a trilha com intenção bem menos educada do que a dele. Precisava voltar, pegar tudo o que fosse importante e, principalmente, precisava encontrar a fita cassete que o caderno de Joaquim mencionava. A prova que Cecília tinha gravado às escondidas e que, pelo que Alice entendia, ainda não tinha aparecido em lugar nenhum da casa. Dona Iraci insistiu em ir junto até o início da trilha, carregando um facão pequeno de cozinha só por precaução, apesar de Alice tentar convencê-la de que não era necessário. Subiram juntas até onde a trilha começava a ficar mais íngreme, e ali Dona Iraci parou, ofegante, apoiando a mão na própria cintura. "Daqui eu não subo mais, minha idade não ajuda", ela disse, sorrindo de leve, apesar da preocupação evidente no rosto. "Mas vou ficar esperando aqui embaixo. Qualquer coisa você grita que eu ouço." Alice seguiu sozinha o resto do caminho, o coração batendo mais forte a cada passo, atenta a qualquer som fora do comum entre o mato seco. Chegou à porta de madeira sem sinal de ninguém por perto. Destrancou com a chave grande de ferro e entrou. Ela foi direto para a sala das comportas, pensando que se a fita estivesse escondida em algum lugar, provavelmente estaria perto de onde Cecília trabalhava com mais frequência, junto ao pai. Vasculhou atrás dos livros na prateleira do cômodo da entrada primeiro, sem sucesso. Depois voltou para o corredor de pedra, passando a mão pelas frestas da parede, procurando qualquer coisa que parecesse fora do lugar. Foi atrás de uma das estruturas de madeira que sustentava parte da tubulação, próxima à roda de ferro da comporta número 1, que ela encontrou uma pequena caixa de lata, presa com fita adesiva à parte de baixo da estrutura, quase invisível, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Ela se abaixou, puxou a caixa com cuidado e sentiu o coração disparar ao abrir a tampa. Lá dentro estava a fita cassete, pequena, com uma etiqueta escrita à mão, quase apagada, dizendo apenas "Reunião, mês de agosto, escritório regional". Ela ainda estava segurando aquilo, sem conseguir se mover, quando ouviu passos do lado de fora da casa. Pesados, deliberados, se aproximando pela trilha em direção à porta. Ela apagou o lampião rapidamente, guardou a fita dentro do bolso interno da jaqueta e ficou parada, imóvel, no escuro do corredor, ouvindo a porta de madeira se abrir com um rangido que ela já conhecia bem demais. "Sei que tem alguém aqui", disse uma voz de homem, grave e cansada, vindo do cômodo da entrada. "Dalmo Ferraz. Pode sair devagar, moça. Eu não vim para te fazer mal nenhum, só vim conversar." Alice ficou parada mais um instante, calculando as opções, antes de decidir que esconder-se para sempre não ia resolver nada. Ela caminhou devagar de volta pelo corredor e entrou no cômodo da entrada, onde a luz do fim de tarde ainda entrava pela janela empoeirada. Dalmo estava parado perto da porta, o chapéu na mão, o rosto marcado pelo sol de décadas de trabalho ao ar livre, olhando para ela com uma expressão que não era bem hostil, mas também não era amigável. "Você é a neta do Joaquim", ele disse, não como pergunta. "Sou", disse Alice, mantendo a voz firme. Ele ficou olhando para ela por um instante, depois suspirou, um suspiro cansado, de quem carrega alguma coisa há tempo demais. "Eu conheci seu avô", ele disse, baixinho. "Homem correto. Trabalhei para o Dr. Vicente minha vida inteira, moça, porque precisei, porque tinha família para sustentar e não tinha outra oferta de emprego decente por aqui. Mas eu sei diferenciar certo de errado, mesmo trabalhando para quem eu trabalho." Alice ficou surpresa com aquela confissão, sem saber ainda se podia confiar nela. "Ele mandou eu vir aqui", continuou Dalmo, olhando de relance para a porta atrás dele, como se tivesse medo de ser ouvido mesmo ali no meio do nada. "Falar com você de um jeito mais direto do que ele falou hoje de manhã na loja da Iraci. Mas eu não vou fazer isso."
Já fiz coisa demais por aquele homem ao longo dos anos que eu não tenho orgulho de ter feito. Fechei os olhos para muita coisa. Não vou fechar para isso também. Ele deu um passo à frente e Alice recuou instintivamente, mas ele parou, levantando as duas mãos num gesto de calma. Vim te avisar, disse ele. Ele sabe que você tem os cadernos do seu avô. Sabe que você provavelmente já entendeu boa parte do que aconteceu com sua mãe. E homem desses, quando sente que está perdendo o controle da situação, não fica esperando as coisas se resolverem sozinhas. Você precisa sair daqui, ir atrás de alguém que possa proteger o que você sabe, antes que ele decida agir de outro jeito. Foi nesse exato instante, com a última frase de Dalmo ainda pairando no ar entre os dois, que um segundo carro parou lá embaixo, na base da trilha, o barulho do motor claramente audível, mesmo àquela distância, seguido pelo som mais fraco e distante de uma voz de mulher gritando um nome. Alice! Gritava Dona Iraci, lá embaixo, a voz carregando pelo vento seco da tarde. Alice, tem gente vindo aí, tem gente estranha subindo. Dalmo virou o rosto na direção do som, a expressão endurecendo instantaneamente. Isso não é bom, ele disse. Ele deve ter mandado alguém atrás de mim também, para ver se eu ia mesmo cumprir a ordem dele. Alice sentiu o sangue gelar. Olhou para a porta aberta, para a luz alaranjada do fim de tarde, caindo sobre a trilha lá fora. E soube, com uma clareza que não deixava espaço para dúvida, que dali a poucos minutos, de um jeito ou de outro, ela ia precisar decidir, de uma vez por todas, o que fazer com tudo que carregava dentro daquela mochila e com a fita cassete que agora pesava no bolso da própria jaqueta como se fosse feita de chumbo. Os passos na trilha ficaram mais próximos, e logo dois homens apareceram na curva que dava para a porta da casa, ambos com o rosto fechado, um deles carregando o que parecia ser uma corda enrolada no ombro, o outro com as mãos livres, mas o corpo todo numa postura que não deixava dúvida sobre a intenção. Não eram funcionários comuns da fazenda. Alice reconheceu, pelo jeito de andar, pelo tom de voz que um deles usou ao chamar o outro, que aquele tipo de gente não subia montanha para conversar. Dalmo se colocou quase sem pensar um passo à frente de Alice, o corpo virado para os recém-chegados. Isso aqui não é assunto de vocês dois, ele disse, a voz mais dura do que Alice tinha ouvido até então. Pode voltar para o carro. O homem da corda deu risada, um som seco, sem humor nenhum. Ordem é para levar os papéis, ele disse. Do jeito que der. O doutor não quer mais conversa, quer resultado. Ele deu um passo à frente, e Dalmo, para surpresa de Alice, não recuou. Ficou parado, os braços meio abertos, o corpo ocupando o espaço da porta como uma barreira improvisada. Vocês vão ter que passar por cima de mim primeiro, ele disse, e havia nas palavras dele um peso que não parecia blefe. Foi nesse instante de tensão máxima, quando o segundo homem já tinha dado um passo para tentar contornar Dalmo pelo lado, que um novo som chegou debaixo da trilha. Motor de carro, mais um, seguido de vozes, várias vozes, e o clique inconfundível de uma máquina fotográfica disparando várias vezes seguidas. Um homem de uns 50 anos, magro, óculos de armação grossa, câmera pendurada no pescoço, subia a trilha correndo o quanto conseguia, seguido por Dona Iraci, ofegante, e por um terceiro homem que Alice não reconheceu, vestindo uma camisa com o brasão da Polícia Civil bordado no bolso. Everton Marques, disse o homem de óculos, sem fôlego, parando a poucos metros da porta, levantando a câmera e disparando mais uma sequência de fotos, dessa vez diretamente para os dois homens que Salgado tinha mandado subir. Jornalista. E esse aqui do meu lado é o investigador Nelson Aguirre, da Delegacia Regional, que topou subir comigo depois que eu mostrei a ele uma cópia de documento que eu andava guardando há 18 anos, esperando o momento certo de usar. Os dois homens de Salgado trocaram um olhar rápido, incerto,
e o que tinha a corda no ombro deu um passo para trás, visivelmente incomodado com a presença de câmera e farda ali no meio da trilha. "Isso aqui não tem nada a ver com vocês", disse ele, tentando manter o tom de ameaça, mas já sem a mesma firmeza de antes. "Tem sim", disse o investigador, dando um passo à frente, a mão pousada com calma na própria cintura, perto do coldre. "Tem denúncia formal protocolada essa tarde contra Vicente Homero Salgado por suspeita de manipulação, de outorga de água e por possível envolvimento na morte de Cecília Andrade, ocorrida há 18 anos. Vocês dois vão ter que se identificar comigo agora e depois a gente decide se tem mais alguma coisa para conversar." Foi como se o ar inteiro daquele pedaço de trilha mudasse de temperatura. Os dois homens, depois de mais um instante de hesitação, recuaram devagar, um deles murmurando qualquer coisa sobre ligar para um advogado, e desceram a trilha de volta, o investigador seguindo alguns passos atrás deles, atento a cada movimento. Alice ficou parada, o corpo tremendo de leve, a adrenalina só agora começando a ceder, olhando para Everton Marques como se precisasse confirmar, com os próprios olhos, que aquilo tudo era real e não uma esperança inventada pelo cansaço. "Eu andava atrás dessa história desde que você era um bebê", disse Everton, a voz ainda ofegante, mas com um brilho nos olhos que parecia acumulado ao longo de quase 2 décadas de espera. "Perdi o emprego por causa dela. Nunca consegui provar nada com força suficiente para uma denúncia formal. Sempre faltava um elo, um documento, uma testemunha disposta a falar. Dona Iraci me avisou hoje de manhã que você tinha aparecido em Vargem do Salto perguntando pela sua mãe. Eu não pensei 2 vezes." Alice tirou com as mãos ainda tremendo a fita cassete do bolso interno da jaqueta e estendeu para ele. "Acho que isso é o elo que estava faltando", ela disse. Everton olhou para a fita como quem olha para um objeto sagrado, os olhos marejando de um jeito que ele parecia lutar para conter. "Sua mãe gravou isso", ele disse, mais para si mesmo do que para Alice. "Eu sabia. Sempre soube que devia existir alguma coisa assim, em algum lugar." Nas semanas seguintes, tudo aconteceu num ritmo que Alice mal conseguia acompanhar direito. O investigador Aguirre levou a fita, os cadernos de Joaquim, o recorte de jornal antigo e os documentos que Cecília tinha reunido para dentro do prédio do Ministério Público, onde uma promotora especializada em crime ambiental e administrativo assumiu o caso pessoalmente, depois de ouvir a gravação inteira numa sala fechada, junto com Everton e com Alice. A fita continha, gravada com uma qualidade de som surpreendentemente clara para o tempo que tinha passado, uma conversa entre um assessor de Salgado e um segundo homem, discutindo abertamente como as autorizações de captação tinham sido emitidas sem processo técnico de verdade, e mencionando, de passagem, o nome de Cecília como um problema que precisava ser resolvido antes que ela conseguisse levar aquilo adiante formalmente. Não era uma confissão direta de assassinato, a promotora explicou com cuidado a Alice, mas era prova suficiente, somada aos documentos, para reabrir oficialmente a investigação sobre a morte dela, além de embasar, por si só, um processo sólido sobre o esquema de desvio de água. Everton publicou, num jornal de circulação estadual que topou correr o risco depois de ver a solidez do material, uma reportagem longa, cuidadosamente apurada, contando toda a história, desde a construção do sistema por Joaquim Andrade, décadas atrás, até a descoberta feita por Cecília e a herança que tinha chegado finalmente às mãos da neta que ninguém sabia que existia. A repercussão foi rápida. Vicente Homero Salgado, pressionado pela reportagem e pela investigação formal já em andamento, se afastou do mandato poucos dias depois, alegando motivo de saúde.
enquanto os advogados dele tentavam, sem muito sucesso, conter o avanço do processo que corria agora tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa. Dalmo Ferraz, que tinha se recusado a cumprir a ordem naquela tarde na trilha, aceitou depor como testemunha, contando em detalhe os anos de manutenção irregular que ele próprio tinha sido instruído a fazer nas comportas, sem nunca entender de fato, segundo ele mesmo admitiu, o tamanho da injustiça que aquilo representava para o vale inteiro. Alice voltou à Serra do Salto numa manhã de sol claro, algumas semanas depois de tudo aquilo ter começado a se resolver, dessa vez acompanhada por Everton e por Dona Irace, que tinha insistido em subir junto, dizendo que já tinha idade de sobra para não perder aquele momento por causa de perna cansada. Eles caminharam até a sala das comportas, o lampião aceso, a poeira ainda cobrindo boa parte do ambiente, mas com um ar diferente agora, menos abandonado, como se a própria casa soubesse que alguém tinha voltado para ficar. Alice caminhou até a alavanca extra instalada por fora do sistema original, aquela que desviava parte da água do setor 5 para a fazenda Boa Esperança, e com as duas mãos, sentindo o metal frio e áspero contra a palma, puxou com força até sentir a resistência ceder e o mecanismo se soltar por completo. Ela arrancou a peça inteira da estrutura com a ajuda de uma chave de boca que tinha encontrado entre as ferramentas antigas de Joaquim e deixou o cano seguir de volta o caminho original, o único que fazia sentido, o único que Joaquim tinha desenhado décadas atrás, pensando no vale inteiro, não numa única fazenda. Depois, caminhou até a grande alavanca de equilíbrio geral, a mesma que o segundo caderno descrevia com tanto cuidado, e puxou, devagar, sentindo o peso do metal resistir por um instante antes de ceder com um som profundo e mecânico que ecoou pelo corredor de pedra. Do lado de fora, horas depois, quando desceram de volta para a Vargem do Salto, encontraram um grupo pequeno de moradores reunido perto do poço comunitário mais próximo, todos olhando, admirados, para a água que tinha voltado a subir com força, depois de meses de vazão fraca e incerta. Um homem mais velho, de chapéu de palha surrado, comentava com os vizinhos que não via aquele poço encher assim desde que era moço. Alice ficou parada um pouco afastada, olhando aquela cena, sentindo pela primeira vez desde que tinha saído do abrigo em Divinópolis, alguma coisa que não era exatamente alívio, nem exatamente alegria, mas que se parecia, de um jeito estranho e novo, com pertencimento. Ela decidiu, nas semanas seguintes, continuar morando na região, alternando entre a casa simples de Dona Iraci, que tinha se tornado quase uma segunda avó para ela, e a casa de pedra dentro da serra, que ela aos poucos foi arrumando, trazendo mantimento fresco, consertando o que precisava de conserto, sem nunca mudar o essencial daquilo que Joaquim tinha construído. Assumiu formalmente, com a ajuda de um advogado que Everton indicou, o sobrenome Andrade, mantendo Bittencourt como nome do meio, uma forma de carregar as duas histórias que compunham quem ela era, a menina que tinha crescido sozinha, achando que vinha de lugar nenhum, e a neta de um homem que tinha passado a vida inteira cuidando de um vale inteiro sem pedir nada em troca. Um mês depois de tudo aquilo, numa tarde tranquila, Everton subiu a trilha sozinho, sem câmera dessa vez, apenas com um caderno de anotações debaixo do braço, e encontrou Alice sentada na pedra em frente à porta da casa, olhando o vale se estender abaixo dela, verde de um jeito que ele nunca tinha visto naquele lugar, em todos os anos que passou investigando aquela história. Vim terminar de escrever, ele disse, sentando ao lado dela na pedra. Achei que merecia ouvir o resto da história direto de quem viveu antes de fechar o texto. Alice olhou para ele, depois para o vale, depois para a placa gravada na pedra acima da porta, o nome do avô que ela nunca tinha conhecido,
mas que agora sentia, de um jeito que não sabia bem explicar, mais presente do que qualquer outra pessoa que já tinha passado pela vida dela. Não é uma história curta, ela disse. Eu tenho tempo, respondeu Everton. Ela começou a contar devagar do início da manhã cinzenta em Divinópolis, do envelope guardado por 13 anos, da chave pesada demais para ser só lembrança. E enquanto contava, o vento passava suave pelo vale abaixo, carregando pela primeira vez em muito tempo o som distante e constante de água, correndo livre por onde sempre devia ter corrido. Talvez a parte mais difícil de crescer sem ninguém seja acreditar que ausência sempre significa esquecimento. Mas às vezes, o silêncio de quem se foi guarda dentro de si o barulho mais alto de amor que a gente pode receber, só que atrasado, esperando o momento certo de finalmente ser ouvido. Alice passou 18 anos achando que não pertencia a lugar nenhum, até descobrir que sempre existiu um lugar guardado especialmente para ela, esperando, paciente, do mesmo jeito que aquele vale esperou pela água que um dia voltaria a correr livre. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários qual parte mexeu mais com você e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem uma nova jornada como essa te esperando aqui.